Sobre esse ataque, nós vamos conversar com a pós-doutora em Direito Internacional, professora da Ambra University, Priscila Canepa, já na tela aqui comigo. Muito boa noite, Priscila. Sempre muito bom ouvi-la. E queria começar justamente tratando deste momento delicado entre Europa e Israel, com como é que a gente pode separar as críticas que podem ser justificadas ou não à campanha militar de Israel, a resposta dada ao ataque terrorista ocorrido em 7 de outubro, já há quase 2 anos, aquele ataque terrível contra Israel. Não que isso de maneira alguma justificaria qualquer tipo de ataque como esse atentado ocorrido em Washington, mas como a gente pode separar a crítica pertinente a uma ação de Estado do que Israel está apontando, de que haveria uma atitude antissemita por parte de países que sempre apoiaram a existência do Estado de Israel. Bom, boa noite, Yuri, boa noite aos demais assinantes. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho super importante que nós acompanhemos as investigações em relação a essa pessoa, a esse cidadão que praticou esse crime brutal contra esses israelenses, para a gente primeiro entender se ele agiu sozinho ou se de fato ele possui alguma ligação, alguma interligação com aqueles grupos cujos quais são considerados terroristas por Israel. Em um primeiro momento, a gente começa a observar que de fato tudo indica que ele agiu sozinho, que houve uma motivação pessoal. E aí a gente precisa entender que há sim um reflorescimento de um sentimento antissemita que deve ser combatido. Mas eu acho importante que nós façamos uma diferença. Se esse sentimento antissemita está ou não sendo combatido institucionalmente. E isso a gente não pode confundir. E talvez seja isso que, de fato, Netanyahu esteja fazendo com essa perspectiva justamente de imputar responsabilidade para aqueles estados cujos quais, historicamente, fazem um combate contra o antissemitismo. Ou seja, quando a gente fala em França, quando a gente fala em Reino Unido, quando a gente fala em Canadá, são estados que historicamente sempre combateram o antissemitismo. Então a gente não pode justificar uma ação justamente totalmente bárbara com uma postura estatal, porque essa postura estatal é inexistente. É importante destacar, a postura estatal dessas instituições atreladas a Reino Unido, França e Canadá é totalmente contrária a esse antissemitismo, a esse sentimento recorrente que, em termos históricos, vem efetivamente num recrudescimento, infelizmente. Só que aí vem outro ponto, Yuri, que a gente também precisa debater, que é justamente a questão de que o Netanyahu, infelizmente, está se utilizando desse crime bárbaro também em prol dos seus próprios objetivos em relação à causa palestina. Porque a partir do momento que esse criminoso atira nessas duas pessoas, nesses dois, enfim, funcionários da Embaixada de Israel em Washington, ele acaba falando Palestina livre, livre. E esse é um instrumento justamente de garantir os direitos humanos e o debate sobre a criação do Estado da Palestina no ambiente internacional. A gente tem essa pauta da Palestina livre, inclusive na Organização das Nações Unidas, e também corroborada por 140 estados no mundo apoiando essa causa palestina. E daí o Netanyahu, em uma entrevista há pouco, veio a falar que essa pauta Palestina livre deve ser comparada com movimentos neonazistas e inclusive fazendo referência a algumas falas de Hitler. Então, o que a gente não pode é se utilizar de um instrumento de retórica também com esse assassinato ultrajante, com esse assassinato que deve ser condenado, que o antissemitismo de fato deve ser combatido, mas a gente não pode se utilizar dessa pauta também para vincular uma ideia de perpetuação dos crimes contra a humanidade, do genocídio que está ocorrendo em relação ao povo palestino, como os países ocidentais vêm destacando. Professora, o fato desse crime ter ocorrido em Washington, na capital dos Estados Unidos, que tipo de consequências podem ter não só no conflito lá do Oriente Médio, porque, por óbvio, há todo este contexto do que está ocorrendo no Oriente Médio, na faixa de Gaza, mas também com a repercussão dentro dos Estados Unidos por parte do governo de Donald Trump? Yuri, eu acho que primeiro ponto a gente também precisa pensar no que foi levantado em relação a esse criminoso, tá? Porque de fato ele escreveu uma carta, deixou registrada, são as últimas informações que a gente tem, que falava o seguinte, que ele queria trazer a guerra para casa, ou seja,
se os Estados Unidos não estavam se importando justamente com a população de Gaza, com a população palestina, então que trouxesse essa situação para casa para justamente se preocupar com a questão palestina em relação à dignidade da pessoa humana e principalmente garantir uma segurança para que essas pessoas não venham a morrer de fome se passasse na pele efetivamente o que o povo palestino estava passando. Então a gente vai observando que de fato esse criminoso ele já tinha os ideais estruturados dentro dessa premissa de trazer uma pauta para os Estados Unidos de uma maneira totalmente bárbara, totalmente condenável, mas aí, como você pontuou, quais vão ser os reflexos dessa ação? Eu acho que a gente precisa falar primeiro, tá? Que existe, por assim dizer, uma possibilidade de ainda maior repressão em relação à liberdade de expressão nos Estados Unidos, em relação àqueles movimentos cujos quais são legítimos em prol da causa palestina, porque a gente sabe que acaba o Trump colocando tudo na mesma conta do movimento antissemita. E nem tudo é movimento antissemita. A gente precisa entender que alguns movimentos em relação à libertação da Palestina fazem justamente a ideia de se construir mais um Estado. Não com a finalização do Estado de Israel, não com a retirada de direitos do povo judeu, né, tão arduamente, enfim, afetados ao longo da história, não isso. Mas a gente quer também, dentro dessa premissa de leitura desses movimentos, fazer com que haja a emergência dos direitos do povo da Palestina. E aí a gente se questiona, principalmente com as últimas informações e os últimos acontecimentos nos Estados Unidos, até que ponto que o Trump não vai cada vez mais se repreender esses movimentos. A gente sabe que os Estados Unidos foi rebaixado em relação à liberdade de expressão em um ambiente do governo Trump, e isso pode impactar negativamente também esses movimentos em prol do povo palestino, esses movimentos legítimos e pacíficos. Voltando, esse crime tem e deve ser condenado e os estados, de fato, têm que combater o antissemitismo, mas a gente também tem que possibilitar com que as pessoas ajam em prol de uma pacificidade, em prol de movimentos também de liberdade de expressão, como, por exemplo, a defesa da causa palestina. Nós conversamos com Priscila Caneparo, que é doutora em Direito Internacional, professora da Ambra University, a quem eu desejo uma boa noite. Muito obrigado mais uma vez, Priscila. Boa noite, Yuri. Bom trabalho.